Olá pessoal, vocês têm ou já ouviram falar ou querem saber mais sobre a artroscopia do quadril e o impacto femoroacetabular? Então nesse vídeo eu quero explicar para vocês tudo sobre o que é o impacto femoroacetabular, as deformidades ósseas, as causas, os sintomas, o diagnóstico e o tratamento. E, consequentemente, sobre a artroscopia do quadril, a cirurgia por vídeo, que é a principal indicação, é o impacto femoroacetabular e é a técnica mais utilizada e menos invasiva hoje para o tratamento dessa doença tão comum nos jovens. Meu nome é Thiago Fux, eu sou médico ortopedista e atuo nas áreas de cirurgia do joelho e do quadril, especialmente nas áreas de preservação do quadril, o quadril do paciente jovem. O que é o impacto femoroacetabular? Doutor, o que é impacto? Por que eu tenho dor no quadril? O que é essa dor na virilha que me incomoda no dia a dia, que me restringe as atividades e que não melhora? Bom, para começar, eu quero que vocês entendam o que é o quadril. O quadril, ele é a conexão entre o tronco e a perna, ou seja, uma parte óssea da bacia, composta por diversos ossos, especialmente neste caso, uma concha chamado acetábulo, e o osso da perna, o osso da coxa chamado fêmur, que na parte superior ele tem uma bola chamada cabeça femoral e uma junção entre essa cabeça e o fêmur, que é o colo femoral. Então a parte óssea do quadril é composta por dois elementos, o acetábulo e o fêmur proximal, que vão se articular, trazendo os movimentos de flexão, rotação, abdução e adução, para que possamos sentar, levantar, caminhar, correr e praticar atividades físicas. O quadril não é só composto por questões ósseas. Então a superfície de contato do quadril é revestida de cartilagem. Então existe a cartilagem interna acetabular e a cartilagem interna femoral, aonde o deslizamento ocorre, e na borda acetabular nós temos um tecido fibrocartilaginoso chamado labrum, que é uma válvula que faz uma vedação no quadril, estabiliza o quadril, tornando o quadril com uma espécie de vácuo dentro, ou seja, o quadril tem uma pressão negativa para ficar estável e vedado, então aumentando a estabilidade, o amortecimento e a vedação da articulação para que esse quadril tenha maior estabilidade e durabilidade, vamos dizer assim. Então, o que é o impacto? Por que chama impacto femoroacetabular? Impacto em português foi a tradução da palavra impingement em inglês, que é o pinçamento. Então, muitos pacientes falam, doutor, eu tenho impacto porque eu corro. Não. O impacto femoroacetabular é um pinçamento articular, onde ocorre um contato anormal entre o osso da bacia e o osso femoral durante os movimentos. Então, a definição de impacto femoroacetabular é um pinçamento ou um contato anormal que acontece entre os ossos do quadril durante o movimento. Então, para explicar um pouquinho para vocês quais são esses problemas, então, primeiramente, nós vamos dividir o impacto entre o impacto tipo pincer ou impacto acetabular, que é uma deformidade local no acetábulo, o impacto tipo cane ou impacto femoral, que é uma deformidade local femoral, o impacto do tipo misto, que é o impacto onde existe uma alteração em ambos os ossos, e também existe o impacto que nós chamamos de dinâmico, que são ossos normais em pacientes com muita mobilidade. Então, para começar, vou começar pela deformidade femoral. O que é o impacto do tipo pincer ou pinça? O acetábulo normal ele tem algumas angulações e algumas estruturas anatômicas, uma cobertura acetabular e algumas proeminências. Algumas pessoas, por questões genéticas, por atividades físicas na adolescência, por questões familiares ou por
posturas do quadril desenvolve uma sobrecobertura, um excesso ósseo acetabular, neste caso aqui focal, que é o pincer que a gente chama de focal, um excesso ósseo anterolateral no quadril, ou seja, na região da virilha. Mas esse pincer ele pode ser global, ele pode ter toda a cobertura do acetábulo mais proeminente, ou seja, ele pode cobrir toda a cabeça femoral. Nós podemos ter pincer por alterações posturais da pelve, onde a pelve do paciente ela é mais girada. E nós também podemos ter por posturas anatômicas ósseas, pacientes que nascem com acetábulo retrovertido ou acetábulo girado para trás. Então, qual é o problema do pincer? Qual é o problema desse acetábulo em forma de pinça? Os pacientes que têm a deformidade, seja focal ou pontual, quando eles fazem o movimento de flexão e rotação, esse excesso ósseo acetabular bate, tem um pinçamento desse osso contra o colo femoral, então causa o impacto ou o pinçamento femoroacetabular. Isso causa dor, lesão do lábrum e lesão da cartilagem. Então esse é o impacto femoroacetabular do tipo pincer, que é muito mais comum nas mulheres do que nos homens. Isso é uma forma de vocês entenderem quais são as deformidades de cada perfil de paciente. E o que é o impacto femoroacetabular do tipo CAMI, a deformidade femoral? Então, quando nós pegamos um fêmur normal, ele tem a cabeça femoral e ela tem essa curva em toda a região femoral, principalmente na região lateral e na região da frente do fêmur. Por quê? Porque nós temos que ter uma amplitude de movimento, elas têm que ter uma curvatura para que o fêmur possa dobrar e possa girar. O que é o impacto tipo CAMI mais comum? Uma calosidade, uma deformidade na região anterior, lateral e anterolateral do fêmur, que acontece geralmente por um crescimento excessivo da cartilagem óssea de crescimento na fase da adolescência, entre 12 e 16 anos, geralmente estimulados em pacientes com predisposição familiar associada às atividades físicas. Então esse fêmur ele perde essa curvatura. Então quando o paciente ele vai fazer os movimentos principalmente de flexão com rotação, existe um bloqueio, existe um contato anormal desse colo, transição cabeça-colo femoral no acetábulo. Isso causa um pinçamento que faz uma abrasão e uma lesão aqui na borda acetabular, lesando o lábrum, como eu expliquei para vocês, e lesando a cartilagem. Então vejam a diferença que nós vemos na curvatura do osso do fêmur nos pacientes que têm deformidade do tipo CAMI. Alguns pacientes têm deformidades pequenas, porém eles têm uma alteração rotacional do fêmur, o que piora a mobilidade. Então os fêmures que têm uma rotação posterior ou uma retroversão, eles também podem ter um efeito CAMI, tanto sozinho como associado à deformidade femoral, piorando as consequências e os sintomas do impacto. Esse é o impacto femoral exclusivo. Agora nós vamos juntar os impactos. O que é o impacto femoroacetabular mais comum? O tipo misto, onde temos a deformidade acetabular associada à deformidade femoral, o que piora mais ainda a restrição de mobilidade e o risco do acontecimento da doença ou síndrome do impacto, que é o contato anormal dos ossos do quadril, gerando um pinçamento, gerando lesões em lábrio e cartilagem e causando dor. Então temos muito que diferenciar a doença morfológica do impacto, que pode acontecer entre 30% e 70% das pessoas,
e da doença do impacto, quando essas deformidades associadas aos hábitos de vida do paciente geram sintomas e um problema na articulação do quadril. E o outro tipo de impacto que hoje a gente trabalha muito e observa são pacientes que têm a anatomia normal ou muito próxima do normal, mas praticam atividades de alta mobilidade ou têm a hipermobilidade global. Então são pacientes que têm ossos próximos do normal, mas conseguem impactar o osso contra o osso, como nos casos dos bailarinos, dos atletas de alto rendimento ou de pacientes que pratiquem atividades com muita mobilidade. Então existe o impacto femoroacetabular do tipo ósseo, com alterações acetabulares, como no pincer, alterações femorais, como o CAMI, o impacto misto ósseo, que é o acetabular e femoral, e também existe o impacto relacionado à mobilidade. Tiago, e o que é o tal do impacto ou a síndrome do impacto femoroacetabular? Então, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que causam um problema no quadril. Então, a síndrome de impacto é alterações morfológicas que geram alterações clínicas e de imagem, causando sintomas nos pacientes. Então, a doença do impacto é uma doença que acomete pessoas jovens, que geralmente tem dor na virilha, mas pode ter dor na região anterior, dor na região lateral, dor na região glútea, geralmente associadas a atividades de movimento, como os movimentos de flexão, movimentos de rotação, sentar e levantar de uma cadeira, por exemplo. Na maioria dos casos, os pacientes referem uma dor profunda, um pouco inespecífica, que geralmente não é forte, não é intensa. Na região da virilha, eles colocam a mão na virilha profunda e falam assim: ó, doutor, dói aqui, a gente chama de sinal do C. O paciente ele tenta circular a dor no quadril, mostrando a dor é lá dentro. E ela piora quando eu sento e levanto, ela piora quando eu corro numa subida, ela piora quando eu giro o meu tronco sobre a perna. Então é uma dor geralmente na região do quadril, geralmente anterior ou virilha, mas a dor pode ser lateral, a dor pode ser glútea ou a dor pode ser secundária. O que é dor secundária? Muitos pacientes que têm a restrição de mobilidade do impacto, eles chegam nessa amplitude de movimento e o corpo, com um motivo de defesa, ele movimenta a pelve. Então esses pacientes, em algumas fases iniciais ou às vezes tardias, eles não têm muita dor no quadril, mas eles têm dor na região púbica. Então uma das causas da pubalgia é os problemas rotacionais do quadril ou impacto femoroacetabular. Os pacientes às vezes têm dor lombar, dor na região lombar, dor na região glútea ou sacroiliaca posterior. Aí o paciente vem no médico, faz exames de coluna lombar e está tudo normal. E quando você vê, você percebe pacientes com alterações funcionais do quadril, compensando com a coluna lombar, com a região púbica, com a sacroiliaca, levando dor na região posterior e não dor no quadril. Então existem os sinais indiretos também do impacto femoroacetabular. Então nós temos pacientes geralmente jovens, que têm entre 12, 14 e 40, 45 anos, que têm dores relacionadas no quadril, geralmente anterior, lateral ou posterior, às vezes dores secundárias. Quando nós examinamos esses pacientes, e também os pacientes nos queixam de falta de mobilidade, geralmente o paciente fala assim: eu tenho uma dificuldade de alguma amplitude, uma dificuldade de alongamento, ou eu nunca tive essa postura de sentadinho normal, eu não consigo me agachar, eu faço um yoga e eu não consigo ficar naquela posição. Por que esse paciente não tem esse alongamento, essa amplitude? Porque quando o quadril com impacto ele chega no contato, não tem mais como, é um bloqueio mecânico ósseo. Então os pacientes geralmente eles têm falta de rotação interna, ou seja, o joelho para dentro e o pé para fora, mas às vezes eles têm dificuldades de rotação externa, que é sentar como um índio, dificuldades de abdução, de abrir as pernas, tanto que muitos pacientes reclamam de dificuldades de mobilidade em atividades diárias, em calçar o sapato, em cruzar as pernas,
Pacientes reclamam de dificuldade de sentar em cadeiras muito baixas, carros muito baixos, eles podem doer o quadril. Homens e mulheres têm queixas sobre relação sexual devido a dor e dificuldade de mobilidade durante o ato sexual, então isso é uma coisa muito importante de ser investigada. Dificuldade em prática de algumas atividades físicas que exigem mais mobilidade, eu não consigo fazer tal postura no yoga, eu não consigo fazer tal alongamento, eu não consigo fazer aquela posição do balé. Por quê? Porque existe uma restrição anatômica da mobilidade. Então, voltando aos sintomas e sinais, são pacientes jovens que têm dor na região do quadril ou secundária, que geralmente têm restrição de mobilidade, que têm atividades relacionadas à flexão e rotação pontuais com dor. Quando nós fazemos a avaliação clínica desses pacientes, nós investigamos vários dados desde a infância e adolescência, perfil do paciente, tipo da dor, fator de melhora, fator de piora, histórias de esporte, atividades físicas que praticam, doenças prévias, buscando sempre o diagnóstico mais provável. E fazemos uma avaliação física, onde testamos mobilidade do quadril, palpamos os pontos de dor, tentamos excluir causas secundárias, fazemos os testes mais específicos do impacto, os testes de flexão com rotação interna e externa, testes de dores musculares, testes de dores articulares e extra-articulares. Por quê? Buscando sempre os diagnósticos de uma maneira mais ampla, vindo de uma maneira mais afunilada. Na suspeita da doença do impacto, da síndrome do impacto, é importante se fazer avaliações de imagem. Então, solicitamos imagens complementares, como as radiografias em posições especiais, então as radiografias em AP de bacia ou de pelve, as radiografias em perfis e oblíquas, como os DUM 4590 e o Lequesne, são fundamentais para a avaliação global da articulação. Solicitamos uma ressonância magnética do quadril, porque é importante que essa imagem seja unilateral para fazer a avaliação das estruturas ósseas, estruturas não ósseas como o labro, a cartilagem, avaliação das lesões tendíneas, diagnósticos diferenciais do impacto, como outras lesões musculoesqueléticas ou não, como as partes reumáticas, os problemas da necrose, lesões tumorais. A gente tem que excluir os diagnósticos. E em muitos casos também complementamos as avaliações de imagem com uma tomografia, com alguns protocolos de impacto que vão mostrar em 2D e em 3D deformidades anatômicas em vários planos. Então, as deformidades tipo pince, as deformidades tipo Kami e as deformidades rotacionais do impacto são fundamentais, buscando fechar um diagnóstico completo da síndrome do impacto, que é um paciente jovem, com dor na região do quadril ou dor secundária, com alterações do exame físico típicas do impacto e com alterações morfológicas de Kami, de pincer, alterações de versões e com as consequências secundárias do impacto, que são a lesão labral e a lesão de cartilagem. Feito um diagnóstico do impacto, fechado o diagnóstico, uma pergunta muito importante é: e agora, doutor? Como é feito e como é indicado o tratamento do impacto femoroacetabular? Então, após o diagnóstico, o tratamento do impacto ele tem dois lados. E os pacientes que são de tratamento conservador e os pacientes que são de indicação de tratamento cirúrgico. E como que nós dividimos esses pacientes? Como que nós definimos quem tem que operar, quem não tem? Por que isso? Então, para tomar essa decisão, nós temos que avaliar individualmente cada caso, especialmente características do paciente como idade, perfil físico e de atividade física, tipo e tempo de sintomas, expectativas de atividade física e de resultados. Também temos que avaliar tratamentos anteriores, se já foi feito ou não. Temos que avaliar quais são as alterações degenerativas desses pacientes. Pacientes mais velhos, eles têm mais lesões de cartilagem que tornam o resultado da cirurgia
não tão bom quanto pacientes mais jovens que têm cartilagens boas e tornam o resultado funcional melhor. Então os tratamentos são cirúrgico e não cirúrgico. Dentro do tratamento não cirúrgico, quais são os pacientes que geralmente nós fazemos tratamento conservador? Pacientes com sintomas há muito pouco tempo, então pacientes com sintomas há menos de 2, 3 meses, pacientes muito jovens com menos de 16 anos ou pacientes mais velhos com mais de 40 anos, pacientes que têm sintomas atípicos, que não têm aquela dor característica na virilha que piora com o movimento, então pacientes com dor lateral, pacientes com dor glútea, pacientes sedentários que não praticam atividade física, pacientes que têm o perfil que nós temos que melhorar uma questão biomecânica em volta, são candidatos sempre ao tratamento conservador. Pacientes que não desejam cirurgia ou pacientes que têm muito desgaste, pacientes com impacto femorocelular já com artrose avançada, têm um resultado muito pobre com o tratamento cirúrgico. Então, nesses pacientes, nós lançamos mão do tratamento conservador. O que é o tratamento conservador do impacto femoroacetabular? Comece pela sua informação e conscientização. Os pacientes eles têm que entender o que está acontecendo, entender o problema, entender a limitação de movimento, entender quais são as atividades que pioram ou que melhoram, ou melhor, que não estragam o quadril e não forçam a articulação. Existem tratamentos medicamentosos nas fases agudas, então deve-se usar medicações anti-inflamatórias ou analgésicas na fase de mais dor. Pode-se utilizar infiltrações, como infiltrações de corticoide intramuscular ou infiltrações locais, como com ácido hialurônico, buscando uma preservação, uma proteção na articulação, especialmente nos pacientes que já têm lesão de cartilagem e não vão ser submetidos a uma cirurgia nesse primeiro momento, ou naqueles pacientes também que já têm lesão de cartilagem mais avançada, que não são bons candidatos. Associada a todas essas questões particulares, é fundamental um trabalho muscular e biomecânico para que a musculatura do quadril, da coxa, da lombar e do core sejam estabelecidas e equilibradas, para que tenha uma menor pressão na articulação, que a mobilidade do quadril, da pelve e da coluna lombar seja feita em conjunto, limitando ou minimizando esta questão do impacto. Geralmente o tratamento conservador ele tem um efeito a partir do segundo ou terceiro mês. Então, quando nós indicamos um tratamento conservador, nós orientamos os pacientes que têm um pouco de paciência, que esse resultado ele pode vir entre 3 e 6 meses. Então, essas são as formas e as principais maneiras e o porquê que nós indicamos tratamento conservador para alguns pacientes e para outros pacientes nós indicamos tratamento cirúrgico. E doutor, o que é cirurgia para o tratamento do impacto femoroacetabular? Então, o tratamento cirúrgico do impacto ele pode ser feito de maneira aberta, por uma cirurgia aberta, ou por uma cirurgia artroscópica, chamada artroscopia do quadril. Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês a artroscopia do quadril, que hoje é a técnica cirúrgica mais utilizada para o tratamento do impacto femoroacetabular, de uma maneira menos invasiva, menos agressiva e com uma recuperação mais rápida, mais precoce e menos dolorosa ao paciente. Então, a artroscopia do quadril é uma artroscopia, uma cirurgia por vídeo no quadril, onde a principal indicação desta cirurgia no mundo hoje é o tratamento do impacto femoroacetabular. Então, uma cirurgia por vídeo, onde 2 ou 3 furos na pele de mais ou menos 1 centímetro são feitos. Esse número pode variar de 2, 3, 4 ou 5, mas na média 2 ou 3 furinhos na pele, onde no quadril vai entrar uma câmera, onde nós vamos poder enxergar o problema, no caso do impacto, as deformidades ósseas do pincer, a deformidade óssea do CAMI e as consequências do impacto, as lesões labrais e as lesões de cartilagem, para podermos tratar os problemas do impacto e as consequências. Então, a artroscopia do quadril geralmente é feita
no hospital, numa mesa de tração, que é uma mesa de posicionamento adequado para que nós possamos ter acesso à articulação do quadril. A anestesia ela pode ser uma raquidiana, ela pode ser uma anestesia geral ou uma anestesia combinada, para que nós tenhamos o relaxamento muscular adequado, a analgesia adequada e o conforto do paciente. É uma cirurgia que tem um tempo médio em torno de 1 hora a 1h30, alguns casos um pouquinho menos, alguns casos um pouquinho mais, na mão do cirurgião treinado e com experiência. Que os pacientes, na maioria deles, vão embora em menos de 24 horas do hospital, já caminhando, andando, voltando aos seus hábitos de vida e começando com a fisioterapia. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho mais detalhadamente o que é a artroscopia do quadril no tratamento do impacto. Então na artroscopia do quadril, para o tratamento do impacto, nós vamos fazer uma abordagem da articulação. Essa abordagem ela pode ser de várias maneiras, ela pode ser, a gente chama de dentro para fora ou de fora para dentro. Então a técnica que eu utilizo, na maioria dos meus casos, é uma abordagem de fora para dentro, onde nós vamos entrar na articulação por fora do quadril. Nós vamos abrir a cápsula do quadril ou o envoltório do quadril para visualizarmos as deformidades ósseas do quadril. A deformidade femoral e a deformidade acetabular. Com uma broca de alta rotação de 4 ou 5 milímetros, nós vamos fazer a correção dessa deformidade. Então vejam, esse é o mesmo paciente que foi corrigido, então foi lixado a borda acetabular. E aí fazemos a correção, lixamos com essa mesma broca a deformidade femoral, até que tenhamos esta curvatura adequada. Então fazemos o teste na cirurgia para que o quadril fique livre e sem impacto. Essa é a etapa do tratamento ósseo. Após essa etapa, esta mesa de tração específica, nós conseguimos ganhar um espaço de aproximadamente 1 centímetro entre a cabeça femoral e o acetábulo, para que possamos abordar aqui as lesões de cartilagem, consequências do impacto, e as lesões do lábio acetabular, consequências do impacto, para que elas sejam tratadas. Então as lesões labrais elas podem ser debridadas, que a gente chama quando não tem instabilidade, ou reparadas ou suturadas quando ela tem instabilidade. Então isso é uma questão cirúrgica, que se observa durante o procedimento a necessidade ou não do debridamento ou do reparo labral. As lesões de cartilagem também são debridadas de uma forma que nós podemos estabilizar a lesão, minimizando as consequências futuras. Após a correção óssea e os testes e o tratamento labral e de cartilagem, essa tração ela é retirada e a cápsula do quadril, que é o envoltório, pode ser reparado ou não, de acordo com a necessidade individual de cada caso, especialmente os pacientes com maior mobilidade e frouxidão. Essa cápsula deve ser reparada para que nós tenhamos uma cicatrização e uma estabilização desse quadril no pós-operatório melhor. Então é uma cirurgia, como eu falei, de em média 1h30, onde a fisioterapia ela vai acontecer logo nos primeiros 12 horas de cirurgia. Alguns pacientes vão embora para casa no mesmo dia da cirurgia, após a recuperação anestésica. Em média, os pacientes ficam de muleta por aproximadamente 2 semanas, um pouco a mais, um pouco a menos, variando de acordo com a recuperação funcional de cada paciente. As muletas elas são dispositivos de proteção, que como é feita uma ressecção óssea e a musculatura está inibida após a cirurgia, é importante que a muleta proteja o paciente pelo risco de queda, até que essa musculatura ela se ative normalmente, que vai ser o tempo no pós-operatório e o trabalho do fisioterapeuta, que é fundamental. Então a fisioterapia ela começa logo na manhã seguinte à cirurgia e ela vai se estender por de 2 a 3 meses no pós-operatório. Essa fisioterapia ela é feita várias vezes na semana, tem pacientes que têm que fazer fisioterapia 5 vezes por semana, alguns têm que fazer 2 ou 3 vezes, mas é importante que as atividades sejam feitas frequentemente. Nós temos que individualizar cada caso, tem pacientes que têm mais necessidade, um pouco menos necessidade. A artroscopia de quadril não é uma cirurgia de muita dor, então os pacientes eles usam medicações anti-inflamatórias normais e analgésicos simples para controlar
a parte de dor e processo inflamatório, e também utilizo uma medicação, um anti-inflamatório de longo prazo para prevenir uma das possíveis complicações, que é a ossificação, que eu vou conversar com vocês um pouquinho depois. Então, na média, os pacientes tiram os pontos com 15 dias, estão retornando às atividades de trabalho em torno das primeiras semanas, depende um pouquinho de cada trabalho, e os meus pacientes retornam às atividades de academia em torno do segundo por terceiro mês, dependendo da evolução da transição do fisioterapeuta para o educador físico. A partir do terceiro mês, onde ocorre a cicatrização da parte óssea, é progressivamente aumentada as cargas dos exercícios de fortalecimento, a atividade aeróbica ela se torna mais intensa, a parte da bicicleta mais intensa, do elíptico mais intenso e caminhadas. Alguns pacientes com exercícios na água começam o aeróbico um pouco mais cedo, em torno aí das 45 dias. É importante a utilização da bicicleta no pós-operatório para a mobilização do quadril, então na fisioterapia a bicicleta ela é introduzida logo nos primeiros dias. E a partir do quarto para o quinto mês, os pacientes vão retomando algumas atividades de impacto, com corrida, atividades específicas que os pacientes tinham no pré-operatório. Isso é uma pergunta muito importante. Doutor, quando é que eu volto a fazer atividade física normal? Eu explico para os pacientes que existe um período de transição entre o terceiro e o sexto mês, mas normalmente a partir do sexto mês os pacientes estão de volta às suas atividades físicas progressivamente como eles faziam antes da cirurgia. Então esse é mais ou menos o processo de reabilitação funcional. Quais são as possíveis complicações e problemas de uma artroscopia do quadril? A artroscopia é uma cirurgia minimamente invasiva, então as complicações maiores são muito raras, porém devemos sempre evitar trombose, infecção, problemas de pele, que são cuidados cirúrgicos e cuidados de screening em pós-operatório. Os pacientes que têm alto risco podem necessitar do uso de um anticoagulante. O antibiótico é feito durante a internação hospitalar, mas é realizada uma orientação sobre curativos, sobre cuidados com feridas e mobilização precoce, buscando evitar os problemas precoces de infecção e de trombose. É importante que os pacientes tenham um cuidado e uma proteção da articulação. A ressecção óssea deve ser protegida por um período em torno de 90 dias, porque a cicatrização deve acontecer com ativação muscular simultânea para evitarmos uma fratura óssea. Isso é muito raro de acontecer, desde que se respeite o tempo de recuperação e a anatomia do paciente, porém, nós temos que orientar sobre isso. Existem algumas lesões relacionadas a lesões nervosas, relacionadas à tração, com os cuidados operatórios de hoje em dia, posicionamento adequado, tempo de tração reduzido. Os problemas neurológicos relacionados à tração são muito raros e hoje muito menos frequentes. Existe uma alteração de sensibilidade na região anterior da coxa que acontece em alguns casos por uma manipulação muito próxima de um nervo chamado nervo cutâneo femoral lateral, que causa uma sensação de dormência ou de amortecimento, de uma sensação estranha na coxa, que pode acontecer em 10 a 15% dos pacientes. Isso vai geralmente melhorando em torno de 3 a 6 meses, mais de 95% dos pacientes estão totalmente recuperados, né? E uma coisa que eu falo muito, que os pacientes perguntam, doutor, e a cartilagem? E a dor? Quais são os resultados relacionados à artroscopia do quadril? Bom, isso é muito importante. Um dos fatores preditivos do resultado funcional e da dor no futuro é a lesão de cartilagem. Sabemos que pacientes que têm mais de 6 a 12 meses de dor geralmente já apresentam algum grau de cartilagem. E também sabemos que pacientes com lesões grau 2, grau 3 ou grau 4, que são lesões mais profundas da cartilagem, têm resultados funcionais e de tempo piores que os pacientes que têm menos lesão de cartilagem. Então isso é um prognóstico super importante, porque quanto menos lesão de cartilagem o paciente tiver, melhora o resultado funcional e de durabilidade daquela cirurgia. Quando os pacientes têm lesão de cartilagem na cirurgia, pode-se usar mão no pós-operatório após 3 e 4 meses do ácido hialurônico como uma maneira efetiva de proteção e de tratamento das lesões associadas. Então eu gosto bastante dessa associação no pós-operatório. Eu acho que os resultados clínicos e funcionais são muito bons. E os pacientes, sim, retornam às atividades físicas. A taxa de retorno ao esporte prévio
é acima de 90% pós-artroscopia do quadril, especialmente se a artroscopia do quadril não é feita em pacientes com artrose avançada. Isso é uma coisa muito importante que os pacientes me perguntam. Então, o que esperar de uma artroscopia do quadril? Uma melhora da mobilidade, uma melhora da dor. Eu nunca digo uma ausência da dor, porque existem dores relacionadas ao processo cirúrgico. Então, um desconforto no quadril, uma dor residual leve, ela pode acontecer. Isso não significa que a cirurgia deu errado ou que está errada, e sim que uma cicatriz está acontecendo e uma reabilitação está acontecendo. Um retorno às atividades físicas e a correção da deformidade óssea do impacto e das lesões secundárias, como lesão labral, que são fatores de risco para o desenvolvimento da artrose. Não podemos garantir que fazendo endoscopia do quadril o paciente não vai ter artrose, que tratar o impacto vai garantir a ausência da artrose. Porém, com menos dor, com menos alteração morfológica ou com a ausência da alteração morfológica que gera as alterações degenerativas, podemos minimizar esse problema, diminuindo o risco de desenvolvimento do desgaste e tentando prolongar esse tempo. Então, se você conhece alguém que tem impacto femoroacetabular, ou que tenha dor no quadril, que esteja atrapalhando a vida dele, ou que tenha já indicação do tratamento cirúrgico, compartilhe esse vídeo. Marque aqui nos seus comentários quais são suas dúvidas sobre o impacto. Pacientes mais bem informados, eles têm melhores resultados, e o tratamento precoce do impacto femoroacetabular é um dos principais fatores para o melhor resultado. Querem saber mais? Procure nas nossas redes sociais, procure no nosso site e marque uma consulta com um especialista em quadril. Até mais!